primeiramente, né? A reflexão é um fenômeno dessa parte da física que a gente está estudando a óptica, tá? Ele é um fenômeno óptico. Quando é que ele acontece, né? Quando a luz incide sobre alguma coisa, qualquer coisa que for, e a gente viu, né, das vezes passadas, que existem os objetos que são luminosos e aqueles que são iluminados. Então, aqueles objetos que são iluminados, quando a luz bate nele, eles vão refletir. O que vai acontecer? Quando um feixe de luz, quando um raio de luz vem sobre uma superfície, ele reflete e volta para o meio inicial. Então, esse é o fenômeno da reflexão. Essa reflexão ela pode acontecer de várias formas, tá? Mas principalmente se trata disso, quando você tem uma luz que incide sobre um material e aí essa luz ela retorna ao meio inicial, certo? Então, esse aí é o fenômeno da reflexão. Gente, em que eu consigo observar a reflexão? Superfícies espelhadas, né, como o próprio espelho. Eu consigo também ver reflexos no carro. Eu consigo ver reflexos se eu passo num rio, né, e eu vejo lá naquele espelho de água. Então, existem várias situações que vocês podem observar reflexos, certo? E aí, mas só que o que diferencia, né? Você pode perceber que quando você olha no espelho da sua casa, é diferente do reflexo que você vê quando você se enxerga através de um vidro. Por quê, gente? Vocês sabem me dizer? Por que isso acontece? O que é diferente olhar no espelho da sua casa de olhar num vidro e ver o seu reflexo? Deixa eu ver aqui. O espelho inverte o lado. E se você olhar no vidro, não? Não fica uma imagem assim meio invertida, não? Vocês conseguem enxergar a imagem bem direitinho? A mesma imagem ali, tal qual é o seu rosto. Quando você olha no espelho, é do mesmo jeito quando você vê num vidro de alguma coisa? Consegue? Você enxerga nitidamente todos os seus traços, tudo. Depende do espelho também, né? Pois é. Existe, pessoal, alguns tipos de reflexão, mas a gente vai dividir principalmente aqui em dois. O primeiro grupo é a reflexão difusa, que é quando eu vejo a imagem, só que eu não enxergo com nitidez traços e detalhes dessa imagem. Por exemplo, quando você pega o celular e você vê a tela e a tela está desligada, você consegue ver a imagem do seu rosto, dependendo da iluminação do ambiente, né? Você consegue ver a imagem do seu rosto. Mas você não vê todos os traços do seu rosto como você veria se você olhasse num espelho normal, por exemplo. Porque aquele tipo de reflexão é difusa. E existe a reflexão regular, que é aquela que a gente está acostumado a ver nos espelhos normais. Então, aqui a principal diferença. Ó. Na reflexão regular, todos os raios vêm bonitinhos e eles batem na superfície refletora e eles são direcionados, sem desvio nenhum. Já na reflexão difusa, não. Esses raios, eles batem na superfície refletora, só que como ela não é totalmente plana, como ela não é totalmente lisa, eles vão em várias direções, e aí você não consegue enxergar muito bem o objeto que está ali na frente do espelho, né? Então você vê, não que você não vá ver, você enxerga, mas você enxerga uma imagem meio que distorcida, porque a superfície daquele espelho não é tão plana, então você não tem uma reflexão regular. Esse processo de reflexão ele vai obedecer duas leis.
A primeira lei, ela vai dizer o quê? Tudo é reflexo, né? Tudo que a gente enxerga é reflexo de alguma coisa, mas basicamente quando bate numa superfície refletora, ó, esse feixe de luz, ele vem, bate na superfície, é refletido. Eu tenho alguns elementos. Primeiro, ó, eu tenho o ângulo de incidência, tá? Vamos criar aqui uma reta imaginária no meio entre esses dois ângulos, ó. Então eu tenho o ângulo de incidência, que é o ângulo que é formado por esse raio quando ele bate na superfície, ele incide sobre a superfície, e eu tenho o ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão. A primeira lei da reflexão me diz o quê? Que esse ângulo aqui, ó, que é formado quando o raio bate na superfície, é o mesmo ângulo que é formado quando ele reflete. Então, ele não bate na superfície e forma um outro ângulo qualquer, não. Esse ângulo de reflexão é o mesmo. Tanto está contido no mesmo plano, quanto vai ter o mesmo valor. Por exemplo, digamos que esse raio, eu pego um laser, esse laser vem aqui apontando na superfície do espelho. E ele forma, ó, com essa reta que fica bem no meiozinho, um ângulo de 30 graus. Quanto é que vai ser esse ângulo de aqui de reflexão desse raio depois que ele bater no espelho e for refletido? Quantos graus? Ele vai incidir com 30 graus quando ele for refletido. Com quantos graus ele vai ser refletido? Hein, meu povo? Exatamente, Wesley. Com os mesmos 30. Por quê, gente? Ó, deixa eu pegar aqui o pincel, que é melhor. Por quê, Thaís? Porque esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Então, os mesmos 30 graus que são formados aqui vão ser formados aqui também. Como assim, Thaís? Como assim? Imagina que aqui é uma pessoa, ó, e ela tá olhando no espelho. Ela tá olhando no espelho uma florzinha que tem bem aqui. Aí é uma pessoa e ela tá olhando no espelho essa florzinha aqui, ó. Os raios que essa florzinha aqui vai refletir, ó, tanto o ângulo que é formado aqui ao incidir, ao bater no espelho, vai ser o mesmo ângulo que é formado aqui, tá? Então, se for uma pessoa que estiver olhando bem daqui, ó, uma pessoa que estiver olhando bem daqui, o mesmo ângulo que bater aqui tem que ser formado aqui. No caso, ele não vai conseguir enxergar a flor, ele vai enxergar outra coisa, o que estiver bem aqui, ó. Tá? Então, o mesmo ângulo que bater aqui tem que ser o que vai bater aqui. Já aconteceu das vezes você tentar olhar alguma coisa pelo espelho ou pelo retrovisor e ter uma coisa mesmo atrás de você, mas você não conseguir ver pelo espelho? Já aconteceu? Acontece. Por quê? Porque aquela coisa que você está visualizando não está no seu campo de visão. Você está olhando por esse ângulo, então você não vai conseguir enxergar o que está bem aqui. Você consegue enxergar o que está aqui, nesse seu ângulo de visão, né? Então, mesmo que você esteja olhando para a superfície refletora e esse outro objeto esteja bem aqui do seu lado, mas se ele não estiver no seu campo de visão, você não vai conseguir ver. Isso é interessante porque quando a gente for estudar isso, nós vamos conseguir estudar por meio de comparações de triângulos, né? Por isso que é chamada de óptica geométrica. Então, o espelho, gente, ó, ele é uma superfície plana, tá? Para quem não sabe, ele é uma superfície plana, ele é feita de vidro e ele tem uma película bem fininha de prata. De prata.
né? Ele tem uma superfície de vidro, uma película fina de prata e aí em cima tem mais vidro. Ah, Thaís, quer dizer que se eu abrir um espelho como esse, aquele pozinho que tem dentro é prata? Exatamente. Aquele pozinho que tem dentro, né, aquela películazinha que é formada ali dentro, é a prata. E assim você forma uma superfície refletora. Isso aí, no seu raio de visão. Pode falar, Wesley. Nem sempre o quê? Nem sempre um objeto está nesse raio de visão, né? Verdade. Então aí, vamos continuar. Thaís, agora vamos estudar um pouquinho sobre essas características. A principal característica que eu tenho do espelho plano é que não ocorre uma deformação do objeto. Por exemplo, quando eu olho num espelho de mercantil, eu estou vendo aqui de baixo, parece que a minha cabeça fica bem miudinha e o meu corpo fica bem grandão. Enquanto às vezes eu olho no espelho de maquiagem, meu ou de alguém que eu conheço, eu olho no espelho de maquiagem e aí eu tô com a cabeça enorme ou com um olho enorme, muito maior do que de fato é. Enquanto tem espelho que eu olho e não é desse jeito, né? O que acontece? Qual a diferença? Cada espelho ele tem uma característica própria. Então, hoje a gente vai começar a estudar sobre os espelhos planos. A principal característica dele é que as imagens que são formadas são iguais, são simétricas, sabe? É como quando você olha no espelho, isso que vocês me disseram no começo da aula. A imagem que é formada é como se fosse uma imagem invertida. A sua mão direita que você vê no espelho é a sua mão esquerda, enquanto a sua mão esquerda é a sua mão direita. Se vocês prestarem atenção, inclusive, né, aqueles carros de ambulância, como é que é escrito o nome? O nome é escrito inverso, para que quando você olhar no espelho, você veja a imagem como ela realmente é. Porém, qual é a característica que eu tenho? A imagem é do mesmo tamanho, ela não muda de tamanho. A mesma posição que o objeto tiver é a mesma posição que você vê da imagem. Se você se aproxima, você vê a imagem na mesma distância, não tem essa mudança. Essa imagem é sempre igual, né? Essa é a principal característica que eu tenho dos espelhos planos. Gente, quando a gente está estudando espelho, é interessante falar que essa imagem é como se fosse formada atrás do espelho. Não é uma projeção, por exemplo, como um retroprojetor, que você consegue projetar essa imagem, não. Ela é como se ela fosse formada atrás do espelho. Isso que a gente está vendo aí, se você estiver assistindo a aula no tablet, ou no celular, ou no computador, você está vendo que essa projeção dessa imagem aqui é dentro da tela, né? Não é para fora da tela, é dentro da tela. Então, no espelho plano também, essa imagem é formada como se fosse dentro do espelho. E aí a gente pode fazer algumas representações. Ó, deixa eu pegar aqui o pincel de novo. Bonitinho. Essa parte aqui, ó, pretinha, como vocês veem aí, ela é o meu espelho, tá? Essa parte pretinha é o meu espelho. Aqui, ó. Esse daqui é um bonequinho, que ele está posicionado num lugar lá, certo? Aqui ele está se olhando no espelho, esse boneco. Quando ele se olha no espelho, ele vê a imagem dele que é formada lá atrás. Ele vê a imagem dele que é formada lá atrás. O ângulo de incidência, o ângulo que esse raio bate, é igual a esse ângulo que esse raio reflete. A altura dessa pessoa, a altura desse boneco, é a mesma altura que esse objeto tá. Tá bom? E a distância que esse objeto tá, ó, esse desenho aqui, ó, é igual à mesma distância da imagem que ele vê. Então, é uma imagem simétrica, igual,
né? No espelho plano, para que você consiga ver, como a gente já disse, é necessário que esses raios que vão ser refletidos alcancem o seu olho, porque se não alcançar, vai estar fora do campo de visão. Então, imagina que você tem um objeto bem aqui, ó, como essa lâmpada. Atrás do espelho vai ser formada a imagem. Quem está olhando aqui, ó, consegue ver a imagem, ó. Ele consegue ver pelo prolongamento do raio, ó. Quem olha daqui também consegue ver. Veja que o ângulo de incidência está igual de reflexão. Mas quem olhar, ó, daqui de fora já não está mais no campo de visão dele. Porque, ó, o ângulo, para que o ângulo de incidência... Deixa eu pegar até aqui uma caneta. Para que o ângulo de incidência, ó, fosse igual ao ângulo de reflexão, né? Imagina uma reta bem aqui no meio, ó. Para que o ângulo de incidência fosse igual ao ângulo de reflexão, esse espelho ele teria que vir até aqui. E ele não vem. Então, essa pessoa que está vendo bem daqui, ela está fora do campo, esse objeto, nessa lâmpada, está fora do campo de visão dela. Thaís, eu tenho como determinar qual é a distância máxima que uma pessoa tem que estar para que o objeto esteja nesse campo de visão? Tenho sim. Até agora, gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não, né? Vamos lá. Então, tá aí, ó, no espelho plano, né? Característica da imagem que eu tenho é uma imagem que eu vejo trocada. Eu não vejo a imagem tal qual ela é, eu vejo trocada, certo? Trocada só invertida, assim, da direita para a esquerda. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem abrir a câmera do celular. Quando você abre a câmera do celular, você vê como se fosse um espelho, né? Então, o seu olho direito no celular está do lado esquerdo. E o seu olho esquerdo no celular está do lado direito. É engraçado isso, né? É como se fosse um espelho. Esse tipo de imagem é chamada de enantiomorfa. Esse nomezinho bem facinho. Esse tipo de imagem é chamada de enantiomorfa, que só faz inverter da direita para a esquerda, mas não muda de baixo para cima, não. Não inverte de cabeça para baixo, não. Só direita para a esquerda. Sobre o campo de visão, gente, que eu falei, ó. A posição, o campo visual é essa posição, né? Que o objeto pode ser visto. Então, tá aqui, ó. Tem uma lâmpada e aqui eu tenho o João. João tá conseguindo ver a lâmpada, ó. Se você vê o feixe de luz que vem, ó, do objeto, né? Bate no espelho e volta para ele, ó, com o mesmo ângulo. Já Maria não vai conseguir ver a lâmpada, ó, porque o feixe que é refletido para ela, para atingir o olho dela, né? Seria necessário que esse espelho fosse um pouquinho mais longo. Então, o feixe de luz que vem, para que o ângulo de incidência, né, o ângulo formado por esse raiozinho que sai da lâmpada e chega até o olho dela, conseguisse chegar lá, esse espelho teria que ser maior do que é. Então, ela não consegue ver, fica fora do campo visual dela. Eu consigo determinar isso? Consigo. A partir de que distância, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui, a partir de que distância João vai conseguir ver Maria? Então, tá aqui João, ó, tá numa posição, Maria tá na outra. Aí eles estão olhando no espelho. Estão olhando no espelho, tá? O espelho tem um tamanho X, um tamanho D. A partir de que distância Maria vai conseguir ver esse espelho? Então, a gente tem que fazer a prolongação dos raios. Olha só. Maria, ela batendo no ponto mínimo do espelho, ela forma um ângulo de 45 graus, tá?
com essa reta aqui, ó. Então, o ângulo de reflexão também vai ser 45 graus. Agora, vamos ver o ponto máximo que Maria vê nesse outro pedacinho do espelho aqui, ó. Ela vai formar os mesmos 45 graus, não, né? Ela forma mais, ela forma uns 60 graus. Então, o mesmo ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, quem vai conseguir ver Maria é quem tiver aqui, ó, nesse pedaço, nessa região. Porque aqui é o campo de visão de Maria. Para João ver, João que está bem aqui, ó, ele tem que vir andando até essa posição. Então, a distância mínima que João tem que estar, ó, é essa, D sobre 2, que é a metade do tamanho do espelho. Assim, quando você for colocar um espelho na sua casa e você quiser saber, até que altura eu posso colocar o espelho para que eu veja os meus pés, aí você já saiba, né? Que essa altura que você tem que colocar é a metade da altura que você tem. Digamos que você tem 1,60, então você pode colocar um espelho até 80 centímetros acima do chão. Digamos que você tenha 2 metros para você ver o seu pé. Você pode colocar o seu espelho, então, até 1 metro do chão. Thaís, mas eu tenho 1,60 e o meu irmão tem 1,80. Que altura a gente coloca para que nós dois possamos ver? Aí você pega a sua altura, né? 1,60, a metade da sua altura, 80 centímetros. Então, o espelho pode ficar até 80 centímetros do chão e você vai conseguir ver até os seus pés, até o seu chinelo, suas unhas dos pés que tiver feito ali, você vai conseguir observar. Deu para entender, gente? Para ficar no campo de visão, a distância mínima que você tem que estar é essa metade da altura do objeto, senão você não vê. Pronto. E a regra que você tem é essa, né? Que o seu ângulo de incidência seja igual ao seu ângulo de reflexão. Beleza. Deixa eu olhar um negócio aqui. Agora deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Ó. Só um minutinho. Gente, todo mundo que está aparecendo aqui, eu estou aceitando, viu? Se não tiver alguém que não está conseguindo entrar, é questão de internet mesmo. Olha aqui, ó. Na ambulância. Vocês já perceberam que na ambulância esse nome é trocado? Vocês já perceberam? Ó, tudo é trocado, ó, tudo é invertido. O nome ambulância, o nome SAMU, o número 192. Vocês já tinham percebido isso? Ou nunca? Sim, já tinham percebido. Vocês sabem por que tem que ser assim, gente? Por que essa imagem... Por que eles têm que escrever essas letras trocadas? Cri, cri, cri. Acho que é por quê? Por que eles têm que escrever o nome ambulância assim, com essas letras invertidas? Por conta da inversão nos espelhos que é de vidro. Exatamente. Como é o nome dessa imagem que é formada no espelho de vidro?
no reflexo. Vocês lembram? Aquele nome bem facinho que eu falei com vocês. É uma imagem enantiomorfa, que vai fazer com que, quando a pessoa olhar o nome ambulância trocado, então ela vai enxergar o nome correto. Ela vai ver desse jeito. Quando ela olhar no espelho, né? Deixa eu aumentar aqui. Quando ela olhar no espelho, ela não vai ver uma ambulância assim, de trás para frente, da direita para a esquerda. Ela vai ver um nome ambulância assim, certo? Porque essa é uma característica que os espelhos planos têm. Quando a luz bate sobre a superfície e ela é refletida pelo espelho, a imagem que é formada é uma imagem invertida, da direita para a esquerda, tá certo? Quais são as leis da reflexão? Vocês lembram? Quais são as leis da reflexão? Falei bem muito para vocês. As leis da reflexão é que todos os feixes luminosos, né? Tá certo. Todos os feixes luminosos, tanto eles estão no mesmo plano, então eles refletem bonitinho, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho um. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Queria até ver aqui se eu acho um experimento, mas acho que não vai ter, não. Tá? Esse ângulo de incidência ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Agora, próxima pergunta. Quais são os dois tipos principais de reflexão? Exatamente, parece com nossos olhos. Quais são os dois tipos principais de reflexão? Deu branco, né? Reflexão difusa, que é aquela quando você olha num vidro, quando você olha na água, né? E reflexão regular, que é quando você vê no espelho, bonitinho. Exatamente, Gregory e Tamires. Quem tinha falado, olha, sobre isso, inclusive, foi a Lívia, né? Que ela disse que no espelho a gente enxerga mais nitidamente. Exatamente por isso, porque você tem uma reflexão regular. Esse princípio, gente, da reflexão, ele é utilizado numa coisa que a gente estuda muito hoje, que é a fibra óptica. O que acontece? O que acontece, né, na fibra óptica? Você tem lá os feixes de luz, né? As informações da internet, tudo mais, são passadas pela luz. E quando esse feixe de luz ele bate sobre a superfície, né? Que no caso você tem lá os cabos, né? Que são formados por materiais fininhos, fios de cobre. Quando ele bate nessas superfícies, que é isso? Quando ele bate nessas superfícies, eles vão refletindo por dentro do cabo, e aí eles conseguem passar essas informações até longas distâncias, certo? Então, é muito interessante, e tudo isso se baseia no fenômeno da reflexão. Vou até mostrar aqui um vídeo para vocês. É esse. Afinal de contas, o que você tem aqui, ó,
É um espelho ou é um vidro transparente? Salve galera, a nossa conversa hoje aqui no canal Universo Temporal é sobre espelho plano imagem. É um assunto muito recorrente aí nos vestibulares e tudo mais, a gente vai explicar direitinho para você como é que funciona. Um espelho plano é, na verdade, nada mais nada menos do que uma placa de vidro que tem aqui um revestimento que pode ser à base de prata. Olha o revestimento aqui, ó, que serve como uma superfície reflexiva. E aí o que nós temos? Nós temos uma propriedade fundamental de todo o espelho, não é só do espelho plano, que a gente vai mostrar para você na prática como funciona. Olha só. Primeira coisa, eu vou colocar aqui uma linha referencial para nós fixarmos o nosso espelho. E aí aqui eu vou traçar com esse esquadro um ângulo aqui de 90 graus. Ângulo de 90 graus é aquele ângulo reto, lembra? Lembra ou não lembra? Isso aqui, ó, medido com o transferidor, 90 graus. Aí eu vou aproveitar que já está o esquadro aqui e vou pegar aqui um ângulo de 30 graus, tá vendo? Na verdade, 30 graus em relação a essa reta, em relação a essa daqui vai dar 60 graus. E aí eu vou traçar aqui esse ângulo de 60 graus em relação a este ponto aqui, ó. Então aqui você tem a normal e aqui você tem um ângulo de 60 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo incidente. Esse ângulo aqui a gente já falou que é de 90 graus. Aí eu vou pegar o espelho e posicionar exatamente nessa linha aqui como parâmetro. E aí o que você tem? Esse ângulo aqui que é de 60 graus, evidentemente é igual àquele ângulo lá dentro de 60 graus. Se eu fizer a continuidade dele aqui, ó, que é justamente a reflexão, ó. Qual a conclusão que a gente chega? Que esse ângulo aqui também é de 60 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, que eu chamo de incidente, e esse ângulo aqui, que é o de saída do espelho, que eu chamo de refletido, são iguais. Essa é a propriedade que eu queria te mostrar. Legal, né? Agora, tem uma outra coisa também que aí já é propriedade do espelho plano, que você já deve ter visto nas aulas de ótica. Se você não viu, vai ver pela primeira vez aqui. A distância que um objeto está do espelho e a distância que a imagem aparece no espelho tem que ser igual para o espelho plano. Você aprendeu isso? Mas você já viu isso acontecer? Deixa eu te mostrar então aqui como é que funciona isso. Olha só. Eu tenho um espelho plano aqui e vou colocar um objeto aqui na frente. Vamos colocar numa distância conhecida, vai? Vamos colocar aqui uma distância de, sei lá, 9 centímetros. 10 centímetros, vai? 10 centímetros. Aí você está vendo que lá dentro está aparecendo uma imagem que a gente quer dizer que está 10 centímetros também. Mas eu tenho um objeto que é igualzinho a ele e eu vou posicionar exatamente onde eu estou vendo a imagem. Quer ver que efeito legal que vai aparecer, ó? E aí, se eu conferir, a distância evidentemente vai ser a mesma, ó. A distância que eu tenho do objeto até o espelho e da suposta imagem ao espelho são iguais. Agora, o legal do efeito é isso que você pode perceber, olha só. Dá a impressão de que o que a gente tem aqui, na verdade, é um vidro, mas não é. Quer dizer, isso porque eu coloquei posicionado exatamente onde forma a imagem. Ou seja, no espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao refletido e a distância que o objeto está do espelho. E a imagem que aparece no espelho são iguais. A natureza dessa imagem que está dentro do espelho, ela é virtual porque a gente usa como construção linhas virtuais. Portanto, essa imagem é do mesmo tamanho, enantiomorfa, quer dizer, especular e virtual no espelho plano. Gostou dessa demonstração? Então, no finalzinho do vídeo, não esquece de assinar aí, se inscrever no canal e acompanhar a gente aí nos próximos episódios. Até mais! Viu? Ó? Então, as características que eu tenho, né? A imagem que vai ser formada lá atrás a uma mesma distância e o ângulo que você consegue ver essa imagem é o mesmo ângulo que incide. Então, são as duas características principais da reflexão que a gente tem. Imagens do mesmo tamanho, né? E lembrando, se você quiser colocar um espelho para que você consiga ver tudo, inclusive no topo da sua cabeça, até a ponta do seu pé, que altura você deve colocar o espelho no chão? Ah, Thaís, eu comprei um espelho, mas o espelho não é do meu tamanho. Até que altura eu consigo colocar esse espelho para que eu consiga ver? Então, a altura que esse espelho tem que estar
deve ser a metade da sua altura, para que você consiga ver, exatamente por causa dessas leis, né? Que esse ângulo de incidência vai ser igual à reflexão e o objeto vai estar sempre posicionado, a imagem vai estar sempre posicionada no mesmo lugar que o objeto. Coisas de mágico, né? É estudar óptica, Lucas, é realmente pensar que a gente está fazendo mágica. Inclusive, muitas ilusões daquelas que os mágicos fazem, né? São ilusões de óptica também. E aí, como aquele caso, o vestido é azul, o vestido é dourado. Tinha muita gente que via o vestido de uma cor só e tinha gente que via de uma cor, outros que viam de outra. O que era aquilo? Também tudo ilusão de óptica. E a pessoa pensa que é mágica. Então, por hoje, gente, é isso. Muito obrigada. Estudamos sobre reflexão, não se esqueçam. E aí, na próxima aula, a gente vem estudando mais um fenômenozinho. Tá bom? Um cheiro bem grande para vocês. Com você, Marjorie. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Thaís. Então, gente, boa tarde. Vou colocar aqui a tela para vocês. Então, hoje a gente vai ver o nosso último conteúdo de ecologia, né? Fechar aí com os biomas. Quem já teve a oportunidade de dar uma olhada no material, bastante imagem bonita, né? Então, o que eu vou querer de vocês em relação aos biomas, certo? O que vocês precisam fazer, né? O que vocês precisam saber? Identificar, tá? Você tem que conseguir identificar os biomas de acordo com as características que ele apresenta, certo? Visualmente, é muito fácil a gente olhar, né, para uma mata, para uma floresta e dizer de qual bioma ela pertence. Porém, quando vocês forem para um Enem, por exemplo, nem sempre vai ter uma imagenzinha lá. Geralmente, ele vai dizer algumas características para você e você vai ter que identificar, né? Então, são essas características que a gente vai ver, certo? De cada bioma hoje, ok? Então, o que é um bioma, né? Os biomas, exatamente, Lucas, as especificações. Cada bioma tem as suas especificidades. E a gente tem que conseguir identificar elas, tá? Então, os biomas, eles também são chamados de domínios morfoclimáticos. Como assim? Morfo vem de forma, né? Então, eles têm uma forma característica e o clima deles também define essa forma, tá? Então, são duas coisas que estão interligadas. Por exemplo, se eu olhar aqui para o Cerrado, que é essa região central aqui, rosa, né, do Brasil. O Cerrado, ele tem características visuais, né, que você consegue identificar ele. E essas características visuais, elas são definidas pela vegetação. Então, ele tem uma vegetação própria dele aqui, e essa vegetação, ela é influenciada pelo clima que tem nessa região, tá? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Além desses biomas aqui, a gente tem toda essa faixa de litoral, né, que é o sistema costeiro marinho, que é onde a gente vai encontrar os manguezais, tá? Eu não coloquei os manguezais no material de vocês, então a gente vai só dar uma pincelada aqui na aula. Também é um ambiente bastante importante, né, que ele também é bastante abordado aí nas provas, no Enem e tudo. E ele está aqui desde o iniciozinho do litoral aqui do sul, e ele percorre, está presente aqui em todo o litoral brasileiro, até o último estado aqui, que no caso é o Amapá, tá? Então, o manguezal, ele está presente em todo o litoral brasileiro e em vários litorais aí pelo mundo, certo? Mas como a gente está aqui retendo só nos biomas brasileiros, então a gente vai se referir só a essa faixa do nosso litoral, tá? Então, o que é o manguezal, certo? Então, eu vou falar primeiro dele e depois eu vou trazer os biomas que tem lá no material de vocês. Então, o manguezal, como eu acabei de falar, ele está aqui presente em todo o litoral brasileiro, né? Então, essa faixazinha roxa aí, que está destacada, são os locais onde a gente encontra essas áreas de manguezal.
Então, o manguezal, ele representa uma transição entre um ambiente terrestre e um ambiente marinho, né? Como ele está no litoral, né? Então, ele faz essa transição e ele também faz essa proteção, certo? Então, ele é influenciado pelo regime de marés, né? Quando a maré sobe, ele fica inundado. Quando a maré desce, fica aquele aspecto de lama, né? Então, ele faz essa transição aqui entre o ambiente terrestre e o marinho, ok? Ele é considerado um berçário natural. O que é isso? O que é um berçário? É onde a gente tem vários bebês, né? Então, aqui, no caso do manguezal, a gente vai ter diversas espécies que são marinhas vindo para o manguezal para se reproduzir. Muitas espécies, certo? Então, cerca de 95% das espécies marinhas, elas vão para o manguezal para se reproduzir, tá? Então, elas se reproduzem lá e depois retornam para o mar, tá? A grande parte aqui do que a gente retira do mar, ele é originado aqui no manguezal, certo? Além das espécies que já moram aqui, tipo caranguejo, né? É muito comum você encontrar aqueles mariscos, ostras. Então, já estão ali nessa área de mangue, mas tem muitas espécies marinhas que também vão para o mangue só para se reproduzir. Espécies de tubarão vão para o mangue para se reproduzir, certo? Então, de vez em quando a gente ouve falar, né, de pessoas que viram tubarões no rio, né, que o manguezal ali já está quase no finalzinho do rio. É por causa disso, tá? Porque tem muitas espécies que sobem aqui para o manguezal para se reproduzirem, tá? Exatamente, a gente tem várias espécies aí de tartarugas também que se reproduzem nessas áreas, certo? Então, o manguezal, gente, ele serve como uma proteção da costa, certo? Porque é uma área de vegetação, né, que você vai ter aqui espécies bastante resistentes, né, que conseguem ficar nessa área, e elas impedem que a maré avance muito, certo? Então, numa área que eu tiro o manguezal, que eu tiro essa vegetação, essa maré começa a avançar e invadir cada vez mais aqui o litoral, certo? Então, o manguezal ele é muito importante também para controlar essa subida das marés, ok? Então, isso aqui que eu acabei de falar, né? Impede a erosão e protege a costa, certo? Então, como é que o manguezal ele é organizado? Então, ele, como eu falei, a gente tem algumas espécies que conseguem sobreviver ali no manguezal. Ah, por que consegue sobreviver? Porque aqui, como é uma área que eu tenho influência do mar, embora aqui é o final do rio que se encontra com o mar, né? Mas eu ainda tenho influência da maré aqui, eu ainda tenho um nível de sal muito alto, tá? Então, não são todas as espécies de plantas que conseguem ficar aqui. Todas as espécies que são encontradas no manguezal, elas são resistentes a esse excesso de sal, tá? Então, nós temos 3 faixas, tá, de mangue. Nós temos o mangue vermelho, o mangue preto e o mangue branco, né? São assim chamadas. Então, em cada faixa dessa, eu encontro uma espécie de planta, né, característica, certo? Então, o mangue vermelho é essa parte aqui que fica sempre debaixo d'água, ok? Mesmo com a maré baixa, eu vou ter sempre essa parte aqui alagada, tá? Que é a parte mais próxima da costa. O meio, né, essa zona intermediária aqui, vai ser o nosso mangue preto. Geralmente aqui é onde se encontra caranguejos, né, os crustáceos, então você tem que esperar a maré baixar um pouquinho para poder procurar esses organismos aqui, que eles ficam enterrados no solo, e aqui a gente já começa a ver essas árvores que são características do manguezal, que tem essas raízes bem altas, né, justamente para tentar sair um pouco desse sal, desse excesso de sal que tem aqui. E, por último, nessa região aqui, que é mais seca, ela só vai estar alagada quando a maré estiver realmente mais alta, é onde a gente vai encontrar o mangue branco. Então, aqui está na sequência, né, do mais alagado para o mais seco,
tá? O mangue vermelho, o preto e o branco, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Estou indo muito rápido. Não, tranquilo. Ok. Bom, então, daí a gente já passa para os nossos biomas, certo? Então, sobre o manguezal, só voltar aqui rapidinho. Sobre o manguezal, o que é que eu quero que vocês lembrem? A gente vai ter essas faixas aqui, né, de alagamento, mangue vermelho, preto e o branco, tá? Devido à quantidade, à salinidade, né, a quantidade de sal, tá? E a principal função do manguezal, então, é servir de berçário natural, né, de local para reprodução das espécies marinhas e proteção do nosso litoral, tá bom? Proteção contra o avanço das marés, ok? E aí a gente vai para o nosso primeiro bioma, que é a Amazônia, né? A Amazônia é o nosso maior bioma e maior do mundo, não só do Brasil. Maior floresta tropical do mundo, certo? Então, ela tem uma extensão muito grande, não ocupa só estados brasileiros, ela também se estende para países vizinhos, né? Então, a gente tem aí quase metade da Amazônia só dentro do Brasil e a outra metade aí dividida entre vários países, né, que fazem fronteira com a gente, certo? Ela constitui um ecossistema autossustentável. Como assim? É uma floresta que ela mesma se sustenta, tá? E, ao mesmo tempo, por conta disso, ela não tem um solo muito rico. Por quê? Porque tudo que ela produz, ela mesma consome, tá? O clima dela é úmido, com chuvas abundantes, então, não sei se vocês já ouviram falar, mas todo mundo que mora lá diz que chove o tempo inteiro, né? Justamente porque tem essa grande quantidade de vegetação, a água ali evaporando o tempo inteiro, o clima é um pouquinho mais abafado, e aí esse conjunto de condições faz com que chova praticamente todo dia, certo? Então, sempre está chovendo lá, determinados horários do dia, assim, é de lei ter uma chuvinha, tá? A gente vai ter uma biodiversidade imensa. Pronto, exatamente, o Pará, ele está todo dentro da Amazônia, né? E os outros estados do norte também são do mesmo jeito, certo? Então, onde eu tenho vegetação amazônica, tem esse regime de chuvas aí bem regular, certo? Mas é como eu falei, do mesmo jeito que chove bastante, essa água também é consumida, né? E é uma região que tem muitos rios também, certo? Então, isso tudo influencia, certo? Então, aqui é uma região que eu tenho grande biodiversidade, como é uma área muito grande, né? Então, eu também vou conseguir abrigar muitas espécies, certo? A onça-pintada, aí, ela está aqui na Amazônia, mas ela vai aparecer em diversos biomas, é um mamífero que a gente tem que ocupa praticamente o Brasil inteiro, né? E característicos mesmo da Amazônia, a gente vai ter o peixe-boi da Amazônia, que é um dos últimos que existe, inclusive, né? Várias outras espécies de peixe-boi já foram extintas, e aí o peixe-boi da Amazônia, ele é super protegido, né? Tem várias instituições que cuidam especificamente da proteção desse peixe-boi, né? É um característico lá da região amazônica. A gente vai ter o boto cor-de-rosa, né? Que é alvo aí, inclusive, de mitos, né? De lendas. E a gente tem uma coisa que é bem característica na Amazônia, que são as diversas espécies de primatas, né, de macacos. Tá? A gente tem várias espécies, não é só uma, duas, são várias espécies de macacos que ocupam aí essa área, tá? Então, uma região bastante rica, ok? Então, como eu falei, o que é que eu quero que vocês consigam, parecem, né, esses macaquinhos todos têm a carinha bem parecida, certo? Parece, inclusive, com a gente, né? Somos parentes. Então, o que caracteriza fortemente a Amazônia? Então, a questão dela ser a maior floresta tropical, né? E esse regime de chuvas aqui, nela, que é bem estável, né? Você, com certeza, vai ter essas chuvas aqui acontecendo, tá bom?
Jane, eles são bonitinhos e são bem... personalidade forte, viu? Tem uns macaquinhos que são bem briguentos. Bom, da Amazônia, a gente vem para Caatinga, que particularmente é o meu bioma preferido, é o nosso aqui da nossa região, né? O mais conhecido aqui para a gente. E uma das características mais fortes da Caatinga é justamente o que essa imagem aqui está representando, né? É uma vegetação que a gente chama de xeromórfica, ou seja, exatamente, Leandro, é uma vegetação que se transforma e é capaz de se adaptar ao ambiente seco, certo? Então, aqui, um período, olha aqui, a diferença é de mais ou menos um mês, né? Aqui, de uma foto para outra, né? 1 mês e 10 dias, exatamente. Então, aqui eu tenho um período que é bastante seco, né? Aqui em fevereiro, mais ou menos, e aí já em fevereiro já começam as chuvas, né? Da metade para o final de fevereiro, já começa a chover. Aqui em março, que é um período, um mês mais chuvoso, olha a transformação que o ambiente sofre, né? Então, deu uma chuvinha, já fica aquele verde bonito, a gente vê muito aqui nas beiras de estrada, né, caminho ali para o Croatá, a gente vê bastante isso, vê muito essa transformação, certo? Então, ele é um ambiente exclusivamente brasileiro. Oi, Leandro, pode falar. Leandro? Na Serra do Baturité, pronto, é serra, né? Como é serra, o ambiente ele é mais úmido, certo? Então ele é mais frio, mais ameno. A gente vai encontrar na subida para a serra uma espécie de transição, né? Que a gente vai encontrar aí vegetação de caatinga e mais quando a gente vai subindo, né? Mais para o topo das serras, a gente encontra Mata Atlântica, certo? Então, a gente vai ter essa transição com o topo da serra sendo ocupado pela Mata Atlântica. A gente chega lá já na Atlântica, certo? Então, todas as serras, né, elas têm essa característica de transição, tá? Bom, então, repetindo aqui. Então, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, ele não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo, e justamente por isso a gente tem um número bem legal de espécies que são chamadas de endêmicas. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que é encontrada somente naquele local, não é encontrada em mais nenhum outro lugar do mundo. Então, como a Caatinga é um bioma que só existe aqui, consequentemente, vão ter espécies, animais e vegetais que também só são encontradas aqui, né? Só são encontradas nesse bioma, tá? Então, uma coisa puxa a outra, ok? O clima, ele é semiárido, com chuvas e temperaturas bastante irregulares. Então, esse período aqui, por exemplo, a gente já espera uma certa chuva, né? De março para abril, aí a gente já espera que chova. Mas nem sempre é aquela quantidade de chuva que a gente quer, né? Então, essas chuvas aí, elas são bastante irregulares, certo? Pode ser que chova, pode ser que não chova, né? E aí, no final do ano, a gente já tem a chuva do caju, certo? Então, é um clima bastante irregular, tá? A vegetação, como eu falei no início, né? Ela é xeromórfica justamente por causa disso. Como o clima ele se altera bastante, a vegetação também tem que dar um jeito de se adaptar àquilo ali. Então, quando eu tenho uma vegetação que é capaz de se adaptar ao clima seco, eu chamo essa vegetação de xeromórfica, tá? Guardem esse nomezinho, que é uma das características mais importantes da caatinga, a vegetação xeromórfica, que é capaz de se adaptar ao ambiente seco, ok? Tranquilo, gente, até aqui? Aqui eu tenho algumas espécies que são endêmicas,
né, da caatinga, certo? Então, aqui eu tenho a jacucaca, que é uma ave, né, duas aves, na verdade, aqui, que são endêmicas da caatinga, só são encontradas aqui. O soldadinho do Araripe, que é encontrado na Chapada do Araripe, né? A jacucaca, o tatu-bola, que ele é bastante famoso, né? Inclusive, ele foi mascote aí de... Eu não lembro qual a Copa. Acho que foi de 2014, 2016. 2016 teve Copa, não, teve? 2014. Então, pronto, foi. Então, aqui a gente tem o tatu-bola, né? Ele recebe esse nome justamente... foi Olimpíadas, né? Então, ele recebe esse nome justamente porque ele se enrola, né? Ele é pequenininho, e aí, quando ele se sente ameaçado, assim, para se proteger, aí ele pega e se enrola, se fecha aqui, fica parecendo uma bolinha. Ele é muito fofinho. E aqui a gente tem uma espécie vegetal, a jurema branca, ela é uma árvore bem grande, assim, e ela dá essas florações branquinhas aqui. Então, quando ela está toda florada, ela fica parecendo um algodão gigante, sabe? Ela fica toda branquinha, assim, perde uma parte das folhas, então ela fica mais branca mesmo, certo? Então, todas essas espécies aqui, elas são chamadas de endêmicas, tá? Só são encontradas aqui na Caatinga, tá? E aí a gente vai para o Pampa, no outro extremo do país, que é lá no sul, né? A Caatinga ocupa aqui o Nordeste mais, e o Pampa lá nos estados do sul, certo? Então, o Pampa, ele tem um clima chuvoso e ele não apresenta um tempo seco. Porém, ele tem essas temperaturas negativas aqui no inverno, que dá a impressão de que está seco. Mas, na verdade, por conta da temperatura muito baixa, né, chega a nevar e tudo, e fica aquela aparência ali de ambiente seco, mas não é, tá? A pastagem, né, aliás, o ambiente, ele é como se fosse uma pastagem natural, com árvores esparsas, como assim? Aqui e acolá tem uma arvorezinha, né, como, por exemplo, aqui eu tenho uma arvorezinha, mas grande parte do bioma, naturalmente, ele é uma grande pastagem, e isso é bastante benéfico, né, bastante utilizado para criação de, aqui no caso, caprinos, bovinos, né? Não, Leandro, o Pampa, ele vai ocupar ali os estados mais do sul, certo? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Paraná, mais esses 3 estados, certo? Em Minas, a gente vai ter um pouquinho de caatinga, tem uma parte de Minas Gerais que tem caatinga, e a gente vai encontrar mais cerrado, tá? Daqui a pouco a gente vai para o cerrado, isso. Então, aqui no Pampa também a gente vai ter essas planícies, né, esses campos com esses banhados. Então, tem umas partes aqui do Pampa que eles têm que alaga, né? E aí, por conta disso, a gente vai ter espécies que também são adaptadas a isso, né? Espécies que conseguem transitar aí entre ambiente terrestre e esse ambiente alagado, que a gente tem a capivara, bonitinha, e aqui a gente tem uma lontra, certo? Então, são espécies que conseguem fazer essa transição, ok? Então, o que caracteriza mais o Pampa é esse ambiente aqui com essa pastagem, né? Essa vegetação aqui que parece uma pastagem, com algumas regiões alagadas, certo? Essa não é a ariranha, Cauã, é a lontra mesmo. A ariranha parece muito. São 2 bichinhos bastante parecidos. A gente consegue diferenciar a ariranha da lontra pela cauda. A ariranha ela é menos simpática, a lontra ela é mais simpatiquinha. A ariranha ela é mais maligna, né, Wesley? E aí a lontra ela tem o final da cauda em forma de remo, enquanto a ariranha ela tem a cauda toda em forma de remo,
certo? Então, ela é mais larga, a cauda da ariranha, tá? Mas essa daqui é a lontra. Ela é mais bonitinha. Ela só tá aqui um pouco zangada nessa foto, mas ela é mais simpática do que a ariranha. Bom, então, ele é um bioma bastante pequenininho, como eu falei, né? Comparado com os outros aí. Ela tá um pouco alterada. Comparado com os outros biomas aí, ele é menor, né? Ele ocupa só esses 3 estados do sul que eu falei, certo? Então, que vai caracterizar aqui novamente essa vegetação aqui em forma de pastagem com pequenas áreas alagadas, ok? E aí chegamos no cerrado. O que é que vocês estão falando aqui? A lontra... Na verdade, bicho nenhum gosta, né, Lucas? A gente é que insiste em invadir o ambiente deles, certo? Então, algumas dessas notícias de jacaré são mentirosas, mas teve um que apareceu mesmo, de verdade. A gente tem jacaré aqui na Caatinga, gente. Faz parte da nossa fauna. Se eles aparecerem aí de vez em quando, não precisa ficar com muito medo, não. Basta que chamar os bombeiros aí, Secretaria de Meio Ambiente, dá um jeito. Bom, então, chegamos aqui ao Cerrado. O Cerrado é o nosso segundo maior bioma, ficando só atrás da Amazônia, certo? Então, a Amazônia é nosso bioma maior, e depois vem o Cerrado. Como eu falei, ela ocupa toda aquela parte ali do centro do Brasil, né? Vamos voltar aqui para a aula, meu povo. Então, ela ocupa toda aquela parte central do país, né? E atravessa aí vários estados, certo? Sendo o nosso segundo maior bioma. Ele, como vai ficar aqui na região central, ele se transforma numa área de transição de um bioma para o outro. Então, ele faz contato aí com praticamente todos os biomas que existem no nosso país. Ele fica ali bem no centro mesmo, interligando tudo, tá? E ele tem um solo que não é muito rico. Isso, Leandro. Então, o solo dele é antigo, ácido e de baixa fertilidade. E aí, para você ver, ó, o Cerrado, uma das maiores ameaças que o Cerrado sofre é justamente com a agropecuária. Porque é um ambiente que como não tem muita vegetação, ó, ele é um pouco parecido com o Pampa, né? Tem muitas áreas abertas, né? E a vegetação, ela também é espalhada. E ela tem o solo com baixa fertilidade. Ainda assim, as pessoas insistem em ocupar esse bioma com plantações, certo? Então, para que isso aconteça, é necessário que se faça um trabalho muito grande com o solo, e isso vai fazendo com que esse solo fique cada vez mais fragilizado, né? E aí a gente tem a questão que o Leandro está falando aí das queimadas. As queimadas já fazem parte do ciclo natural do Cerrado. Então, tem uma época do ano em que ele vai estar mais seco mesmo, e ele espontaneamente vai iniciar, né, esses incêndios que são naturais. Porém, a gente também tem essas queimadas que são provocadas por essa galera que quer plantar em tudo quanto é canto, certo? E, geralmente, eles queimam para fazer pastagem mesmo para gado. Tá? Então, é uma área que, por ter essas áreas abertas, é uma região aqui que oferece, né, espaço para essas pastagens, certo? O Cerrado, ele é considerado o nosso berço das águas, porque grande parte dos rios que irrigam o nosso país, eles nascem no Cerrado, eles têm a nascente deles lá dentro do Cerrado, certo? E acompanhando isso, nós temos as matas ciliares. Mata ciliar, eu chamo a vegetação que fica protegendo o rio, certo? Então, vocês repararem, todo o rio, ela tem uma vegetação que fica bem na margem, bem do ladinho, do lado e do outro do rio, protegendo, certo? E impedindo que esse rio se alargue muito e acabe secando. Então, essas matas ciliares, elas são proibidas por lei de serem mexidas, elas têm que ficar ali, porque elas servem de proteção para esses rios, para essas nascentes,
certo? Então, se essas nascentes desaparecerem, consequentemente, o rio que ela abastece também desaparece, né? E aqui a gente tem exemplos, né, da fauna, o lobo-guará aí, que vocês já falaram, o tamanduá-bandeira, né, são grandes símbolos aí do cerrado, certo? Então, o que é que vai identificar, então, o cerrado? Esse solo aqui com baixa fertilidade e o fato dele abrigar aqui as nascentes dos rios, tá bom? A nota de 200 foi confiscada, viu, Cauã? Ela voltou para o Banco Central, não rolou para ela. Pois é, só algumas unidades aí estão circulando ainda, mas ela foi confiscada porque ela não tinha características para os deficientes visuais identificarem ela, né? Ela é do mesmo tamanho de outras notas, e aí, para quem tem deficiência visual, eles não conseguem identificar. E aí ele foi confiscado. Bom, e aí os problemas que a gente viu, ó, a questão da mata ciliar que eu falei, aqui a gente tem um riozinho passando, né? E aí você tem aqui a mata do lado do rio, né? Que serve de proteção para que esse rio não seque, ok? E os incêndios aqui, né, que podem ser naturais ou provocados, certo? Os incêndios naturais, gente, quando eles acontecem, eles são até de forma benéfica para o cerrado. Por quê? Porque eu tenho várias espécies de plantas aqui que a semente só consegue germinar se ela entrar em contato com o fogo. Se o fogo não aparecer, ela não consegue germinar. Então, de certa forma, os incêndios aqui já fazem parte do ciclo do cerrado. O problema é quando inventam de provocar ainda mais incêndios, né? Quando a gente tem problemas climáticos, quando é uma época mais seca do que o normal, e aí esses incêndios acabam tomando uma proporção muito grande, aí os bombeiros, né, a brigada de incêndio precisa entrar em ação, né, quando essas coisas fora do ciclo natural acontecem, aí se torna uma coisa anormal, certo? Bom, aí a gente chega na Mata Atlântica, nós falamos aí das serras, né, as nossas serras aqui que ficam no Ceará, elas são ocupadas por Mata Atlântica, é o bioma mais devastado, para vocês terem noção, mais de 93% da Mata Atlântica já foi embora, já foi derrubada, certo? Porque é o bioma que fica ali no nosso litoral, certo? Ocupando ali o nosso litoral, e aí, na época do descobrimento, né, que na verdade eles não descobriram nada, mas é chamada, né, nessa época do descobrimento do Brasil, eles barreram esse bioma aqui, né, para retirada de madeira, principalmente. Hoje também ainda é explorada por madeira, né, e exatamente, Leandro, como o Leandro está falando aí, é um local que eu tenho muitos centros urbanos, né, muitas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, que são os maiores centros urbanos aí, estão dentro desse bioma. Então, isso também é um fator que faz com que esse bioma seja cada vez mais devastado, certo? Então, hoje a gente tem pequena porção. Apesar disso, né, a Mata Atlântica, ela é considerada, deixa eu passar mais um ponto aqui, ela é considerada a mata com maior índice de biodiversidade do mundo, para vocês terem noção, né, como ela é rica, tá? Então, como é que um bioma que já perdeu mais de 90% dele ainda tem o maior índice de biodiversidade do mundo, né? Como é que pode isso, certo? Então, a gente tem muitas espécies lindas que se abrigam aí na Mata Atlântica, né? E considerando aí todos os outros biomas mundiais, não só do Brasil, ela tem um maior número de espécies, né, em relação às outras, tá? Dentro dessas espécies, nós vamos ter também espécies que são ameaçadas de extinção,
né? Como foi um bioma muito devastado, consequentemente, as espécies que moravam ali, que moram ali, elas também estão ameaçadas de extinção. Ari, quer falar alguma coisa? Levantou a mão, foi sem querer. Pronto. Então, aqui eu já tenho, né, algumas dessas espécies, todas essas duas espécies aqui estão ameaçadas de extinção, né, o mico-leão dourado, a arara azul, né, são duas espécies bem conhecidas que são ameaçadas. Aqui eu tenho um dos motivos pelo qual esse bioma ele é procurado por conta da madeira, né, a gente tem aqui o jequitibá rosa. Não, a araucária ela fica mais lá para o sul, viu, Leandro? Perto do Pampa, parece um pouco. Mas essa daqui é o jequitibá rosa, é um tipo de árvore que chega aí a 40, 50 metros de altura, né? Então, não sei se vocês já foram no Beach Park, o Insano, ele tem 40 metros de altura, então imagina uma árvore ali daquele tamanho, certo? Então, ela chega aí, pode chegar até mais, né? Aqui o tucanozinho representando essa diversidade. Vocês já viram um tucano de perto? Ele é muito esquisito. Muito lindo, 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 absurdamente lindo, mas ele é muito esquisito. Pois é, parece que esse bico nem é dele, parece que é colado, né? Mas ele é incrivelmente bonito, essa ave. Então, pois é, imagina aí o tamanho dessa árvore, né? São para abraçar o tronco dela, Cauã, dessa árvore, são umas 7 pessoas de mão dada, assim, de braços, para conseguir contornar o tronco dela, né? Então, ela é bem grandona mesmo. Então, para madeireira, né, é um prato cheio, certo? A arara, o que foi extinto foi a arara azul pequena. A gente tem um monte de arara no Brasil, certo? Então, a gente tem a arara azul, a gente tem a arara azul pequena, a gente tem a ararinha azul. A ararinha azul é encontrada aqui na Caatinga, né? Que também está em risco de extinção, certo? Então, algumas dessas espécies, elas estavam ameaçadas, certo? Ou seja, tem algumas delas que eram encontradas só em cativeiro, né? E aí algumas elas conseguem, né, reproduzir e soltar novamente na natureza, né, para que elas possam ocupar os espaços novamente, tá? A ararinha azul, exatamente, tem só algumas poucas, também é uma espécie que está ameaçada. Muito, muito por causa do tráfico de espécies, né? Como são aves bastante bonitas, né, vistosas e tudo, elas sofrem bastante por conta do tráfico. E aí, a gente chega no Pantanal. Pantanal é a maior planície inundada do mundo. Cuidado para não confundir, elas são muito lindas, viu, Wesley? Muito, muito, muito mesmo. Essas cores aqui, deixa eu só voltar para você, essas cores aqui não é filtro não, viu? São as cores dela mesma, são bastante bonitas. Então, aqui no Pantanal, cuidado para não confundir essa característica aqui de alagamento com o Pampa, certo? O Pampa, ela tem pequenas áreas alagadas, são chamadas de banhados. Aqui também pode ser chamada de banhados, mas aqui praticamente todo o Pantanal é alagado, certo? Todo esse bioma. Então, na época de menos chuvas, não, é água doce, certo? Isso tudo aqui é rio, tá? Quando eu tenho menos chuvas, eu fico aqui com essas piscininhas. Quando essas chuvas intensificam, faz com que os níveis dos rios subam também. E aí, como é uma área em que passa bastante rio por aqui, esses rios começam a alagar tudo, e aí fica um grande piscinão, certo? Então, é uma área que o alagamento vai depender desse regime de chuvas e da subida e descida aí dos rios também, tá? Então, é um bioma bem pequenininho e é o mais preservado justamente por isso. É um bioma menor, então eu consigo preservar melhor, tá?
Então, olha aqui a onça pintada aparecendo de novo. Bastante comum essa cena aqui no Pantanal, ó. Na época que tá tudo alagado, aí ela fica lá de boa, sobe lá na árvore, fica lá de boa, deitadona nos troncos das árvores, só observando, tirando cochilo, certo? Então, mas ela nada também, é uma excelente nadadora, a onça, né? A gente vai ter os jacarés, aqui papagaio, né? Então, nós não temos crocodilos, Wesley, nós temos jacarés, certo? Quando a gente for ver os animais, né, estudar sobre os animais, aí vocês vão entender essa diferençazinha. Então, é uma área que a gente vai ter bastante espécies aqui, bastante espécies que são adaptadas a esse regime, né, de lugares alagados, certo? Então, a onça que você pensa, por exemplo, é um animal terrestre, mas como eu falei, ela é uma excelente nadadora, né? Inclusive, ela caça também, às vezes, dentro dos rios, certo? Então, são animais que estão adaptados a esse regime de subida e descida dos rios, certo? Que atrás do papagaio a gente vê, por exemplo, como fica o Pantanal, né? Quando tá na época das altas aí dos rios, né? Fica tudo bem alagado mesmo, tá? Na verdade, gente, os jacarés são maiores, tá? As espécies de jacarés, elas são maiores do que as de crocodilo. São mais robustas. Bom, e aí eu coloquei umas... É porque crocodilo é um nome mais impactante, aí você acha que crocodilo é maior do que jacaré, mas não é. Bom, então eu coloquei aqui as questõezinhas, né, lá das atividades de vocês, certo? E, se eu não me engano, eu coloquei só essa questão, inclusive. É a segunda questão da atividade, se eu não me engano, tá? Lá do material de vocês. Então, aqui para a gente conseguir identificar e localizar esses biomas dentro do mapa do Brasil, tá? Então, observem a imagem a seguir. A gente tem aqui os biomas numerados, né? 1, 2, 3 aqui no meio, 4 lá embaixo, 5 e o 6. Então, a sequência correta para preencher as lacunas com os biomas brasileiros, considerando a legenda do mapa, é respectivamente. Então, vamos lá. O número 1, aqui, está representando que bioma? Aqui na região nordeste do Brasil. Não, eu quero que vocês me digam o bioma, não quero que vocês me digam a alternativa ainda não. Número 1 está representando que bioma? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal ou Pampa? Exatamente, Caatinga. Não só o Ceará, viu, Wesley? Aqui estende, ó, grande parte do Nordeste, certo? Então, exatamente, o número 1 representa a Caatinga, certo? O número 2, ó, que vem daqui do litoral e ocupa essa parte aqui. Número 2 é o quê? Mata Atlântica. Muito bem, Leandro. Número 3, aqui na região central do país. Qual é o bioma que ocupa essa região central todinha aqui? Cerrado. Muito bem. Número 4, cadê o 4? Lá embaixo, ó. Qual é o bioma que está aqui só no sul? 4. Exatamente, Leandro, Pampa. Exatamente. O 5, nosso maior bioma é quem? Aqui na região norte, ocupando um pouquinho aqui dos outros estados também. A Amazônia, muito bem. E aí sobra quem? Bem espremidinho aqui no cantinho, o 6, sobra o Pantanal, exatamente. Certo? Então, 1, Caatinga. 2, Mata Atlântica. 3, Cerrado. 4, Pampa. 5, Amazônia, e 6, o Pantanal pequenininho aqui. Isso vai dar a alternativa que vocês já tinham falado no início, né? Já que ele quer na ordem aqui dos quadradinhos, Amazônia 5, Cerrado 3, Caatinga 1, Mata Atlântica 2, Pantanal 6 e Pampa 4.
né? Então, vai dar a alternativa A, que você já tinha se apressado, se agoniado aí no início e dito já a resposta. É porque já começaram a responder, Wesley, aí eu fui na onda de vocês, certo? Então, gente, a gente encerra a aula aqui, tá? Então, muito boa a participação de vocês, muito obrigada. Então, como eu falei, sobre os biomas, o que, é que vocês precisam? Identificar eles em relação às características principais, certo? E a localização deles. Então, aqui a localização vocês já estão conseguindo fazer, né? Ver aqui onde fica cada um e agora só estudar aí sobre as características, tá certo? Então, eu vou enviar aqui a frequência para vocês. Não saiam, um minutinho, só parar aqui a gravação.